Gravar aqui. Então, como eu estava dizendo, dou minhas boas-vindas a todo mundo que está aqui nessa sessão. Agradeço o interesse nesse edital do GT Agenda 2030, que foi materializado através da Gestos, numa parceria com o IDDH e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Essas três organizações têm um projeto junto com a União Europeia, que financia diversas ações nossas em relação à Agenda 2030, e nela está prevista a questão de realizar um edital neste segundo ano de projeto e no terceiro ano de projeto. Então, serão dois editais por esse projeto, esse é o primeiro deles, para fortalecer a atuação dos ODS, promover os ODS nos municípios, que é o bojo do nosso projeto de diversas maneiras. Então, a gente lançou esse edital, ele é destinado tanto a organizações da sociedade civil que são membros, já membros, não é para entrar agora para poder concorrer, que são membros do GT Agenda 2030, que já fazem essa atuação e vão desenvolver um plano de incidência municipal, então a maneira de viabilizar essas ações, assim como os jovens que participaram de um curso promovido principalmente pelo IDDH, ficou a cargo dele, embora as três organizações atuassem nisso, para também desenvolver esses projetos. Então, eu vou começar a leitura. Eu fico um pouco sem visibilidade de quem está participando, né? Porque a tela, quando compartilhada, ela cobra um defeito do Zoom. Mas aí, se vocês quiserem, podem. A Germana vai ficar de olho, então vai me avisar. Podem levantar a mão para fazer perguntas e podem também escrever no chat. Vamos tentar fazer. Quem tiver pergunta, a gente já ir tirando, ver se consegue seguir bem assim. Se a gente notar que são muitas perguntas, a gente deixa para o final e a gente retorna, certo? Mas das outras vezes deu para a gente ir tirando à medida que ia lendo. Então vamos lá. Então, esse é o edital de seleção interna de projeto para 2025, porque, como eu disse, vamos ter dois, o ano que vem vai ter outro similar. E aí a apresentação. Então, como eu já até descrevi, né, o presente edital de seleção de projetos é promovido pela Gestos, que é uma organização da sociedade civil que facilita o grupo de trabalho da sociedade civil para a Agenda 2030, e ele é realizado com esses recursos desse projeto que está indicado aí, que é o código dele na União Europeia, que ele tem o nome Fortalecer a atuação de organizações da sociedade civil e lideranças jovens para a criação e ampliação de mecanismos de governança da Agenda 2030 em municípios. Ele é financiado pela União Europeia, como eu já disse, e é realizado conjuntamente por essas três organizações. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é a beneficiária principal, e o IDDH e Gesto, que são as parceiras do IDDH, da Campanha Nacional, nesse projeto. Então, quais são os objetivos desse edital? Ele vai apoiar 10 projetos, cada um no valor de 8.500 euros, que são destinados ao fortalecimento dos ODS nos municípios brasileiros. Então, esse tem que ser o foco principal do projeto. É o primeiro crivo que a gente vai ver se esse projeto vai poder participar. E ele é para ser executado em datas bem definidas e que não poderão ser alteradas por causa dos limites de execução do nosso projeto, que vão de 10 de abril a 10 de outubro. Então, são 6 meses de execução do projeto. Você só pode mandar esse projeto também se você tiver a capacidade de executar a partir de 10 de abril e encerrá-lo em 10 de outubro, porque a gente já sabe de antemão que não vai haver qualquer flexibilidade para esse período de execução, pelas próprias regras junto que a gente tem com a União Europeia. Os projetos deverão ser apresentados aí com essas duas hipóteses. Organizações membros do GT Agenda 2030, que participaram dessa atividade 142 do projeto, que é, como eu mencionei, o desenvolvimento de um plano de incidência em nível municipal sobre a Agenda 2030. Inclusive, temos que organizações GT que estão aqui, temos mais uma reunião sobre isso hoje, ou jovens, e preferencialmente com vínculo a organizações, movimentos, redes e outras questões similares da sociedade civil e que participaram da atividade 1.1 desse projeto da União Europeia, que era um curso Agenda 2030, Juventudes nos Territórios, conhecer, articular e incidir, tanto na sua versão plena quanto na sua versão Pocket, que é uma versão mais condensada que pode ser realizada online do projeto. Então, são essas duas hipóteses. Se sua organização não é já integrante do GT Agenda 2030, você não pode participar deste edital.
Se você é jovem ou está ligado a uma liderança e você não fez esse curso, você também não pode participar. Então, é um público bem específico. Esse curso Pocket, por sinal, ele está disponível hoje, como eu disse, ele pode ser realizado online. Então, se você conseguir se inscrever nesse curso e realizar, olha a dica, e realizar esse curso numa velocidade que você consiga apresentar a proposta dentro do prazo, não há problema, você vai ter feito esse curso antes de submeter a proposta, mas você não pode submeter se você não tiver feito o curso, é bem simples. Então, serão 10 projetos selecionados, e aí pelo menos dois deles serão das propostas que foram enviadas pelas juventudes. Então, a gente não sabe quantos serão, mas sabemos que no mínimo dois vão ser de pessoas jovens, porque pelo projeto, nesses 2 anos, nesses dois editais, vamos financiar 20 projetos e no mínimo 5 deles serão de pessoas jovens. Então, a gente sabe que no mínimo dois, porque se a gente aprovar dois, no ano que vem serão três das entidades elegíveis para concorrer a esse edital. Uma repetição daquilo que eu disse, que são as organizações que compõem o GT Agenda 2030 e que elas precisam ter, no mínimo, 3 anos de estabelecimento. Você não é que sua organização precisa ser parte do GT há 3 anos. Você precisa que sua organização tenha sido criada há, no mínimo, 3 anos e que seja membro do GT. Essa regra de no mínimo 3 anos não se aplica aos projetos que venham de jovens que fizeram o curso. Posso seguir? Tudo bem? Deixa eu ver, eu vi que aqui, ó, clicar aqui no chat, ver se tem alguma pergunta. Ah, tá, só mais informações. Que a Ana já colocou no curso Pocket. Quem está querendo fazer, já dê uma olhadinha, o curso é excelente. Então, sobre os projetos a serem apoiados. Os projetos devem tratar de metas específicas ou indicadores da Agenda 2030. Então, vocês pegam a agenda. Oi, pois não? Alguém falou? Vou seguir? Vou seguir. Qualquer coisa me interrompe. É, em- Achei que tivesse ouvido alguém falar. Bem, então pegam a Agenda 2030. A Agenda 2030 é composta de 17 objetivos, que são os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e cada objetivo tem suas metas, ou seja, o que se quer alcançar, e tem indicadores, que é como a gente vai medir esse progresso. Então, os projetos devem tratar de metas e indicadores específicos da Agenda 2030. Então, não é falar, eu vou discutir saúde. Você vai discutir saúde, mas de acordo com aquela meta específica, aquele indicador, para ele ser focado em algo muito específico da Agenda 2030, que ela é muito ampla. Então, você não pode usar temas gerais. Vamos tratar da educação, igualdade de gênero. Sim, igualdade de gênero, mas aplicada como? Como está na meta tal, indicador tal, vamos trabalhar isso aqui para isso ser melhorado. E como? Com foco na atuação no nível municipal. Né? Então, você pode até pensar mais no município, se você achar que o recurso dá, mas o foco é de como nos nossos territórios, nossos municípios, a gente pode promover a Agenda 2030. Então, você tem que delimitar bem a sua área de atuação e tem que alinhar essas ações que vão estar no projeto às principais normas internacionais que são voltadas para esse cumprimento da Agenda 2030. O relatório Luz, produzido pelo GT, ele dá várias informações, dicas, assim, recomendações sobre o que é preciso a gente fazer para o alinhamento e progresso da Agenda 2030 acontecer no nosso país. No item 4.2, todos os projetos devem ter perspectivas de gênero e raça como aspectos transversais, em especial mulheres e meninas, pessoas pretas, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiências e ou vivendo com HIV/AIDS. Esses públicos aí, eles são prioritários para nosso projeto, para o nosso projeto na União Europeia, e a gente exige que as propostas tragam essa perspectiva em toda a sua diversidade. Então, eles devem ter essa perspectiva abrangendo gênero e raça, e você pode fazer esses recortes dessas diversas populações. É importante que isso esteja, isso é um crivo também para a análise do projeto. Uma outra questão é que a União Europeia tem regras de visibilidade das ações. Então, quando você pensar o projeto e pensar as ações, como é que você vai garantir que haja visibilidade de quem está promovendo
esse edital, de onde veio a fonte dos recursos. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui que no edital a gente colocou esse logo, não sei se aparece o meu mouse, mas financiado pela União Europeia. Tudo que a gente produz do projeto tem que ter esse logo e vai ter que ter o logo também das organizações co-beneficiárias que estão aí. Como a gente colocou, ele é promovido oficialmente pela Gestos, com meio do GT Agenda 2030 e financiado pela União Europeia. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de como você pode garantir a visibilidade dessas ações, de como é que isso vai funcionar. Existe um manual mais para frente do edital, vocês vão ver que tem todas as regras de como você pode garantir essa visibilidade. É só não esquecer de mencionar quem financia e colocar essas marcas de acordo com as instruções do manual. É simples, mas é algo que a gente tem sempre que lembrar de fazer, não pode esquecer. 4.3, buscar-se-á, olha a mesóclise, que o conjunto dos projetos aprovados tem um balanço, um equilíbrio regional, com prioridade para regiões Norte e Nordeste, que são as que, pelos indicadores do projeto, são as regiões mais desassistidas no Brasil. Então, a gente vai buscar, se tiverem vários projetos, eu tenho 10 projetos para aprovar, eu vou tentar que haja um equilíbrio para não serem todos do Nordeste, mas também não serem todos da região sul, por exemplo. A gente tem que ter um equilíbrio, uma distribuição o mais equitativa possível, dar oportunidade para que todas as regiões tenham projetos aprovados e isso será levado em consideração ao projeto. Agora, o projeto tem, obviamente, que ter qualidade. A gente não vai aprovar um projeto unicamente, digamos, porque ele é da região Nordeste, se ele tiver uma nota, uma pontuação muito baixa, ele for um projeto que tenha debilidade na sua formação por exemplo, uma questão de empate, uma questão de análise, a gente vai tentar ter esse equilíbrio, mas aí os projetos têm que contribuir com sua fortaleza. O item 4.4. Gente, só lembrando, estou falando sem ver chat, qualquer coisa, a própria Germana, se tiver alguma intervenção no chat, Germana, pode me chamar para eu fazer, tá? Estou seguindo. Juliana, Oi, pois não. eu levantei a mão porque eu queria te perguntar uma coisa. Lá no item 2.1.2, volta lá, por gentileza. Ok, eu estou atenta Posso, aqui, Ju. posso não ter compreendido, mas é que a minha permanência na reunião depende de se eu entendi corretamente. Olha Não. só, aqui diz que o projeto, né, ele precisa ser apresentado ou para uma organização membro. O FEPENG, que é a organização que eu represento, não faz parte. E aí diz assim: ou jovens, preferencialmente com vínculo, pá, 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 e participantes da atividade 1.1.1. Isso é para os jovens Para as pessoas jovens, sim, são pessoas que jovens que sejam participantes desse curso. ou que já tenham Ah, feito tá. uma edição completa, ou que estejam participando da que está agora em curso. E a gente coloca preferencialmente com vínculo a organizações, porque não é um fator indispensável, mas é preferencial pela própria gestão dos projetos e até a fortaleza, né? Não é uma pessoa sozinha, jovem, que está atuando e está com essa iniciativa, mas ela tem uma organização que lhe dá esse suporte para a gente potencializar as ações. Certo. Então, eu quero agradecer imensamente, tá? O convite que recebi lá no grupo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, mas realmente não será possível participar, do edital, porque a organização que eu represento não faz parte do GTSC e porque nós não atuamos, apenas com jovens. E também eu não sou jovem, né? Mas não Então, precisa ser uma organização, Analise, me permita, apenas de pessoas jovens. Agora, que na organização tem uma pessoa jovem que possa encabeçar, digamos, essa proposta e que tenha feito esse curso. ah, sim, mas aí então ela não apresenta a proposta como sendo da organização, ela apresenta enquanto É, jovem que participou do curso. exatamente. Entendi. Tá, E ela pode entendi. ter suporte da organização com a qual ele está vinculado. Entendeu? Entendi. Juliana, faz de conta que sou pessoa jovem, faz tempo que não sou, né? Sou uma pessoa jovem, estou na organização X, e aí, como uma pessoa que fez esse curso, venho com essa proposta, e inclusive menciono que sou dessa organização X,
porque ela também me apoia nessa proposta e vai me dar suporte ou logístico, ou estrutural, alguma coisa para potencializar a minha ação. Eu sozinha poderia fazer isso e com ela eu consigo fazer mais. Então, fortalece o projeto. Ok, Seria? entendido. Muito agradecido. Pois não. Obrigada por participar. Espero que vocês consigam articular aí. Então, vou voltar aqui para o item que eu estava, que agora é o 4.4. Os projetos devem ter objetivos e atividades relacionados ao objetivo do edital, né? Então, você não pode fazer um projeto que tenha um objetivo, as atividades que não batam com a do edital, que é estarem centrados no fortalecimento dos ODS nos municípios brasileiros, como estava lá em cima no item 2 que a gente acabou de voltar lá. E aí a gente dá exemplos. Assim serão consideradas propostas de projetos destinadas a, por exemplo, e está em negrito, porque isso não é um rol, não é uma lista definitiva. São exemplos, ideias para dar uma norteada de o que é que a gente acha que seria importante e dialogaria bem com o nosso projeto mãe, digamos assim, que vai financiar esse. Então, o item 1, realização de diagnósticos sobre a situação de implementação dos ODS em nível local. E aí, uma especial atenção será dada a projetos que tenham a juventude, entendida como entre 15 e 29 anos, como foco. E aí a gente volta para aquele recorte de gênero e raça que a gente já disse que todos os projetos têm que ter. Então, principalmente esses diagnósticos sobre a situação dos ODS em referência a mulheres e meninas, pessoas pretas, indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e ou vivendo com HIV/AIDS. Essa lista vai aparecer em outros espaços. Um outro exemplo, realização de estudos comparados entre municípios sobre a implementação do ODS, da Agenda 2030, em nível local. Então, você quer comparar a situação de um município com outro, como é que isso está, por que isso acontece, o que é que se pode ser feito. Item 3, implementação de projetos que visem soluções e inovações para o fortalecimento dos ODS em nível local. Mais uma vez, esse recorte de atenção especial dessas populações que a gente falou. E aí, essas inovações e soluções, incluindo a incidência para a implementação e funcionamento de instâncias municipais de monitoramento dos ODS. Poderia ser, por exemplo, uma comissão municipal dos ODS que pode ou não ser paritária com o governo, pode ser uma iniciativa só da sociedade civil, como um observatório dos ODS no município, por exemplo. Então, a criatividade está aí liberada. Realização de projetos que visem atividades de capacitações, intercâmbios e formações sobre os ODS em nível local. E aí a gente, nessa seara, nesse exemplo, por exemplo, a gente pensa em uma prioridade dada para a formação de lideranças jovens, que é um componente forte do nosso projeto. Ô, Ju, É, pois ô, Ju, não, Rodrigo. só um minutinho. Quando você fala da questão da comissão, naquela outra proposta, e como é uma questão municipal também, a gente está começo de legislatura, pode ser também formação de cliente parlamentar municipal? Mande a proposta, pense como seria ela mais forte e como ela pode trazer soluções e inovações para o fortalecimento dos ODS em nível local. Não existe nenhuma oposição para essa ideia de frentes parlamentares, Rodrigo. Tá bom. Tá bem? Agora, vamos buscar soluções que sejam eficazes, que realmente tragam um avanço, que não sejam só debates. A gente já teve experiências com frentes parlamentares que havia o debate lá sem muita mobilização social, sem muita repercussão. Então, seria bom ter um componente que garantisse a disseminação de algo forte de advocacy, sabe? Um componente de advocacy forte. Isso vale para qualquer dessas ideias que estão aí, como a gente vai ver mais para frente, quando a gente for ler os critérios de avaliação. Tá? Mas sim, pode. A resposta é sim. Onde é que eu estava? De lideranças jovens, né, das capacitações, formações, a gente dá uma prioridade também para que sejam formação de lideranças jovens. Outro exemplo, a criação, olha, eu dei o exemplo em cima e está aí. Criação, fomento ou apoio a comissões municipais dos ODS ou mecanismos de governança dos ODS, assim como ações para o alinhamento de conselhos temáticos, por exemplo, saúde, educação, cultura, aos ODS nos municípios. Você não tem que criar um conselho, criar uma comissão, mas você pode ter ações para que o que já existe se alinhe aos ODS. Fomento de políticas públicas com dotação orçamentária adequada, elaboração de projetos legislativos ou regulatórios
que viabilizem o fortalecimento dos ODS a nível local. Olha aí, Rodrigo, o que você estava pensando. É uma maneira, né, que seja essa fomentação de projetos de lei, políticas públicas, algo que fique concreto como resultado do projeto. E, por fim, mais um exemplo, capacitação de gestoras, gestores, gestoros públicos para desenvolverem políticas públicas que visem a implementação dos ODS em nível local. A gente ainda tem uma necessidade de disseminar a Agenda 2030 por toda a sociedade, e isso inclui o poder público, para que estejam sabendo que ela existe e pensar maneiras de fomentar o progresso da Agenda 2030 nos seus territórios, nos municípios, nos estados. Então, poderia ser mais uma questão. Item 5 sobre o financiamento. Como a gente disse lá em cima, esse edital dispõe de 85 mil euros para apoiar 10 projetos, cada um, então, vai ter o valor máximo de R$ 8.500, né? Cada projeto, né? Aliás, não máximo, né? Para a gente não ter recurso sobrando, a gente pede, então, que os projetos sejam nesse valor de 8.500 euros. Por que euros? Porque a gente ainda vai receber os recursos da União Europeia para a gente financiar esses projetos. Esse valor ainda não chegou, né? A gente tem esse valor em euros no projeto. O projeto é todo em euros. Quando a gente receber o valor, é que eu vou saber o valor em reais, quando ele for convertido para ir entrar na nossa conta aqui da GES para a gente poder passar. Então, para a gente poder cumprir os prazos do projeto, o que é que a gente faz? A gente pede que o projeto já venha em euros. Vocês podem fazer uma cotação média, feito a gente faz uma conta, por exemplo, R$ 6 um euro, algo que não seja uma cotação muito em cima, mas também não muito embaixo. E aí a gente depois converte internamente, vocês vão converter pelo valor de conversão quando a gente for enviar. A gente vai enviar o recurso em reais. Eu só não tenho hoje para lhes dizer o valor exato em reais que será. Mas aí vocês olham a cotação do euro e fazem o orçamento de maneira correspondente em euros, certo? Botem uma margem de segurança. Se o euro der uma disparada, você não. Ah, eu estava contando que o euro ia ser R$ 6, ele subiu para 6,50, vai faltar dinheiro no projeto. Então, você já põe uma margem de segurança para a gente poder trabalhar isso. Então, o valor em reais vai ser oportunamente informado. Ele vai ser definido com base nas cotações do euro, pela quais os recursos da União Europeia venham a ser convertidos. Ficou compreendido isso? Projetos do orçamento em euros. Pode mandar tudo para a gente em euros. Quando a gente mandar em reais, é só converter. Os recursos serão prestados às organizações selecionadas, ou seja, a gente vai dar o dinheiro para vocês em uma única parcela. E aí vai ser feita uma prestação de contas narrativa e financeira ao final das atividades até o dia 20 de outubro de 2025. O projeto é executado até o dia 10 de outubro e a prestação de contas final, que a gente vai ter duas narrativas e uma financeira. Mais para frente a gente vai ver. Mas o final, que a gente precisa da prestação de contas completa, é no dia 20 de outubro. Então, vão ser 10 dias para fazer a prestação de contas. Então, vai ser importante que as organizações, as pessoas proponentes, sejam organizadas no seu processo de execução para poder, em 10 dias, fazer essa prestação de contas para a gente. A gente não vai poder alterar essa data, porque também é de acordo com os prazos que a gente tem que prestar para a União Europeia. Os recursos desse edital não podem ser gastos com tudo, embora possam ser com muita coisa. O que é que os recursos do edital não podem ser utilizados para cobrir? Despesas com compra, reforma ou construção de imóveis, despesas com viagens aéreas nacionais ou internacionais, despesas que sejam realizadas em datas anteriores ou posteriores à vigência do contrato que a gente vai estabelecer para enviar os recursos. O projeto de vocês vai começar no dia 10 de abril e acaba no dia 10 de outubro. Você não pode querer que o projeto pague uma despesa que se realizou no dia 5 de abril, assim como também não vai poder ser no dia 15 de outubro, porque vai estar fora da vigência do contrato. Então é isso, não pode ser nada antes ou depois, só durante o contrato. E também não podem ser utilizados para cobrir despesas ou aplicação de recursos, ainda que em caráter emergencial, para finalidades diversas das que estão estabelecidas no contrato. Então, no contrato que a gente vai fazer, que vai ser vinculante, ele vai ser baseado no projeto que vai ser mandado, você não pode dizer, por exemplo, eu vou fazer um seminário
sobre alguma coisa, estou dando um exemplo assim, sem nem pensar no objeto do projeto, mas vou fazer um seminário sobre alguma coisa e emergencialmente eu compro umas passagens para participar, passagem de ônibus mesmo, que outra gente já sabe que não pode, para participar de alguma outra evento importante relacionado ao projeto, mesmo tema que vai acontecer em outra cidade. Não, porque isso não está previsto. Ou então, caráter emergencial. Você vai fazer realizar um evento, vai ser na sua organização, na organização que você está vinculada, e aí caiu o telhado da organização. Então, você de emergência você vai consertar aquele telhado. Não pode, né? Se houver qualquer emergência que possa ser desafio ao projeto, tudo tem que ser conversado antes com a gente. E o projeto tem que ser gasto orçamento com o projeto, né? E aí a gente pode seguir. Sobre a vigência dos projetos, já disse várias vezes, já memorizei, acho que vocês já memorizaram também, de 10 de abril a 10 de outubro, sem possibilidade de mudar esse prazo, aditar o prazo, né? Modificar, ampliar. Como é que as propostas vão ser apresentadas e enviadas? Bem, serão consideradas para esse processo seletivo do edital somente as propostas que contemplem todos os critérios e quesitos do edital e que estejam acompanhadas da documentação que está listada aqui. A primeira coisa, o mais importante, é a proposta do projeto, que a gente mais abaixo diz quais são os itens que esse projeto deve conter, né, que é no item 7.7. Uma cópia do Estatuto Social, devidamente registrado em cartório, né, para as organizações que estão participando, tem que ter a cópia do Estatuto Social, a cópia do cartão de inscrição no o CNPJ da organização proponente, que tem que estar ativo, e deve ser aquele cartãozinho que você tira na Receita Federal de graça e na hora. Então, quem está com o CNPJ ativo e regular, tira isso no instante. Cópia do comprovante de endereço da sede atual da instituição, assim como uma cópia do CPF, do documento de identidade, do comprovante de residência da pessoa que é responsável legal pela organização proponente, e uma cópia da ata de eleição e da posse da diretoria da organização, identificando sua estrutura e composição da direção, constando a vigência do mandato da atual diretoria. Ou seja, eu tenho uma cópia da ata que diz quem é a diretoria, para eu também saber quem é a pessoa que é responsável legal e tudo ficar amarradinho. Precisa de tudo isso? Precisa, mas tem uma exceção, porque a gente tenta garantir que o maior número de pessoas, de organizações, possam participar. Então, se sua organização, membro do GT, organizações, movimentos coletivos, eles existem, fazem parte do GT, inclusive esses grupos de pessoas jovens, tá? Que a gente não disse que podia ser pessoas jovens, inclusive preferencialmente ligadas a alguma organização, e essa organização, digamos que ela não possui CNPJ, ela não é formalizada. Pode concorrer? Pode sim. Agora, o que é que a gente faz? Primeira coisa, os recursos, eles permanecerão na Gestos. A Gestos é que vai gerenciar a execução dos recursos. Você vai poder executar seu projeto normalmente. A única questão é que os recursos estão na Gestos, você faz a cotação de preços para selecionar qual é a melhor proposta. Eu vou ter que comprar, sei lá, vou mandar fazer uma publicação. Você vai ter que cortar o serviço de gráfica para poder imprimir essa publicação. Vai ter que fazer a cotação, ver qual é a melhor proposta, o menor valor, qual é o critério, e envia essa documentação para a Gestos, que ela faz os contratos e os pagamentos. Então, é você que vai fazer todo o procedimento, a gente só vai ser a organização que vai pagar esses recursos, que a gente não tem como transferir recursos para uma organização que não esteja formalizada pelas regras que a gente tem hoje. Ju, Pois não? Ju, tá me ouvindo? Estou ouvindo. É Germana. Tem uma pergunta no chat de Joelma Carla, que é a seguinte: se a instituição não tiver uma sede física, o que se pode fazer? Vou chegar no próximo ponto. Pode deixar. Obrigada, Germana. Então, gente, com relação a isso, Nada. o gerenciamento dos recursos, tudo vai ser feito, vocês que vão escolher vão fazer as cotações, mas depois mandam esse processozinho, porque a gente tudo tem que ter cotação. E para quem tiver a proposta aprovada, a gente vai ter uma sessão informativa só dos procedimentos administrativos, financeiros para a execução do projeto. Então, não se preocupem com relação a isso. Mas tudo da gente tem que ter cotação, né? Para a gente garantir que houve pesquisa de preço, que foi a melhor oportunidade de fazer a despesa. E aí manda todas essas documentações e a gente faz o pagamento, é só isso. Mas
o procedimento segue. Com relação a essa pergunta que foi feita, ela vai ser respondida no item agora próximo, né? Se você não tem um registro formal, a proposta ela vai ser encaminhada junto com a proposta do projeto, né? Que aí não pode mandar a proposta sem ter o projetinho. Mas aí você manda uma declaração, se você não puder atender a todos os itens, justificando a não apresentação de qualquer documentação dessa lista aqui em cima que eu li. Por exemplo, né, a cópia do comprovante de endereço, como na pergunta. Você pode responder dizendo que é uma organização não formalizada e que ela não tem sede própria, ela se reúne em lugares variados ou na casa das pessoas, ela não tem sede própria, você só justifica isso. Vocês têm que prestar atenção aos itens, esses itens aqui, e ver se tem alguma coisa que vocês não vão poder e justificar. Não é, não mandei porque não deu tempo de tirar. Se você tem que dizer. Mas então você diz, não estou enviando o documento e explica por quê, para a gente entender, né, para ver se é possível aceitar a justificativa de a qualquer desses itens que não estão. Agora, vai ser obrigatório ter uma pessoa responsável pelo projeto. Você não pode ter nada formal, mas tem que ter uma pessoa de referência, né, da organização. É o mínimo. Assim, se eu for atrás da organização para a gente combinar, para a gente mandar o contrato, para a gente ter um diálogo sobre o projeto, fazer o monitoramento, quem é essa pessoa? Tem que ter um responsável, é o mínimo. Mesmo organizações que não são formalizadas, tem um grupo que vai ter que ser designado como responsável. Então, quem vai ser essa pessoa de referência? E aí, essa pessoa de referência vai mandar a cópia do CPF, documento de identidade e o comprovante de residência dela, pessoal, certo? E uma outra coisa, para as organizações não formalizadas, além de justificar o motivo de não apresentar a documentação, que pode ser, como eu disse, só informado que a organização ou coletivo não possui uma sede própria ou definida, né? Que é no exemplo que foi perguntado, mas a gente precisa conhecer um pouco a organização. Se eu não tenho um estatuto, que vai estar tudo formalizado ou alguma coisa, a gente exige que, além da justificativa de não apresentar, que seja apresentado o que a gente chama de um memorial, um breve memorial, um currículo institucional, 2 folhas, contando que organização é essa e o que ela já fez, que está escrito como atividades pregressas do grupo, do coletivo ou do que for. Então, um documento de 2 páginas apresentando esse coletivo, estou chamando de coletivo, e o que foi que esse coletivo já teve de atividade, né? Porque aí a gente vai buscar organizações, mesmo não formalizadas, mas que elas já tenham um trabalho que venha sendo realizado. Você já tem que ter algo que a gente possa dizer para a União Europeia que os recursos foram aprovados para aquela organização. Ela pode não estar formalizada, mas ela tem um histórico de atuação, que ela já pôde comprovar que é nesse documento de 2 páginas. Então, é muito importante que vocês manda esse documento também. Sem esse documento, a proposta não vai ser analisada, ela vai ser descartada de pronto, porque, como podem ver no item, vocês têm que ter essa documentação do item 7.1 e, para quem não puder apresentar, os itens 7.2 e 7.3 dizem o caminho de como você fazer. Se você não tem os documentos, nem envia uma justificativa e não envia o memorial, essa proposta não poderá ser analisada. Item 7.4. As organizações beneficiadas com recursos de editais anteriores da Agenda 2030, porque a gente já teve editais anteriores, né? E que possuam pendências em sua prestação de contas, seja de ordem narrativa ou financeira, não poderão concorrer ao presente edital. Então, você já teve um projeto aprovado no edital anterior nosso, mas você está com falha na sua prestação de contas, seja do financeiro, seja das ações, que é o narrativo, né, que vai dizer o que você fez, você não vai poder concorrer ao edital. Você fica barrado porque você não cumpriu com as regras do edital anterior. Isso se mantém. Item 7.5. As propostas e todos os documentos vão ser enviados exclusivamente para um formulário online, que está nesse endereço desse link, termine em edital GT 2025, até o dia 14 de março. Mandou depois do 14 de março, se por algum acaso o Google deixar você mandar, isso vai ser descartado, porque a gente vai olhar o dia também que ela chegou. Então, até as 23h59 e 59 segundos, 59 milésimos, do dia 14 de março, podem enviar a proposta. Se organizem para enviar antes, para ficar tudo tranquilo.
O formulário, inclusive, é bom dizer, ele permite edição. Então, você mandou e faltou um documento, alguma coisa, até o dia 14 de março, você vai poder ajustar. Digitou uma coisa errada, não precisa se aperrear, você vai receber uma cópia da sua própria. Tem uma opção no formulário, eu vou até mostrar. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar, tá, gente? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para eu aproveito, já deixei aqui e mostro o formulário rapidinho porque eu falo demais, eu tenho que acabar essa sessão, né, gente, para não tirar o tempo de vocês. Mas está aqui o formulário. Então, edital de seleção do projeto, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas ele tem o prazo, então, é colocar o e-mail, a organização. Isso aqui nem devia estar, vou apagar, tá, gente? Era organização, e-mail da organização, o telefone, ou pensa no contato. Se você é jovem e não está ligado à organização, você coloca independente ou não, bota só um tracinho, porque esse asterisco do lado significa que você tem que colocar qualquer coisa na resposta. Um ponto, um traço serve se não se aplicar. Então, a cidade, o estado que você está, o nome da pessoa responsável pela proposta, o e-mail da pessoa responsável pela proposta e um telefone de contato. Aqui você marca se você é do GT, se é uma pessoa jovem, nenhum dos dois. Se você tiver marcado a opção para jovens, indique o nome da pessoa, né, que participou do curso. Então, o título do projeto, a localidade em que as ações serão desenvolvidas, qual é o território, qual é a cidade, e aqui você clica e pode colocar a documentação que é exigida. Podem ser até 10 arquivos e no máximo de 100 mega por arquivo. Favor mandar arquivos menores que isso para não acabar com todo o nosso drive. Você tem a opção aqui que você marca aqui, ó, e aí você recebe uma cópia das respostas, tá? E esse formulário vai estar aberto para você mandar, você não vai poder editar. Digitei errado, faltou isso, você pode botar. Deixa eu voltar aqui para o editar. Eu acho que é aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Deixa eu tomar um pouquinho de água que eu estou me engasgando em mim mesma. Então aqui, né? Até o dia 14. 7.6. Cada instituição liderança só pode apresentar uma proposta. Então, cuidado com isso. Se você mandar, a organização mandou mais de uma, a gente vai contar a última recebida, tá? Mas, por favor, tenham esse cuidado, não enviem mais de uma para a gente não ter que desconsiderar propostas, é sempre doloroso. Os projetos terão, no máximo, 6 páginas. Atenção ao limite de páginas. Isso é regra do edital, gente. Não é uma orientação que você toma à vontade. Eles têm que ter 6 páginas e serem obrigatoriamente nesse formato, né? 6 páginas. Tem que ter uma apresentação da proposta, incluindo, quando você apresenta, né, o que é que você quer fazer, detalhando o público beneficiário. Tem que trazer uma justificativa, ou seja, por que o projeto contribui para fomentar o fortalecimento dos ODS nos municípios. Você detalha os objetivos o objetivo geral e os objetivos específicos, tem que trazer um quadro de ações e resultados esperados para cada ação. Então, você faz um quadro simples, dizendo ação tal, que vou fazer em tal período, que vai ter tal meta e o resultado esperado que eu quero ter, né? O que é que eu estou fazendo e o que é que eu espero ter de resultado daquela ação. Eu tenho um motivo para fazer aquela ação. Qual é o motivo? É eu ter esse resultado. Um cronograma das atividades, pode até juntar, né? Assim, quando você vai executar cada uma daquelas ações dentro do cronograma, lembrando sempre do período de execução, e o orçamento que deve estar em euros, detalhando cada ação por elemento de despesa. Então, com recursos humanos, com contratação de serviços, com serviços gráficos, com transporte. Então, você diz cada ação e o que é que você vai gastar, de que tipo de despesa para aquela ação. Então, todinho e somado. O item 7.8. Propostas enviadas fora do prazo, que não atendam aos objetivos do edital ou que deixem de apresentar qualquer documento elencado naqueles itens que a gente fala da documentação, não serão encaminhados para análise. Então, se você fugiu ao objeto do edital, ele não vai nem para análise. A gente faz uma pré-seleção e vê. A gente já teve em projetos para fomentar os ODS, e digamos que você fosse dizer que é para estabelecer um observatório astronômico para analisar a superfície da Lua, né? Isso não é exatamente um projeto da Agenda 2030,
então ele de pronto ele não vai nem para nada, a gente não vai gastar tempo, ele fugiu completamente do objeto, tá? Então, atenção a isso. Com a relação ao orçamento, você pode colocar um valor para despesas administrativas, mas ela não pode passar de 7% do total do projeto. Com relação a recursos humanos, também não pode passar de 50% do valor total, tá? Então, atenção a isso. Se tiver mais de 50% do projeto, por exemplo, gastado com recursos humanos, esse projeto também vai ser descartado porque ele variou, tá? As ações e atividades propostas devem fazer referência ou evidenciar a Agenda 2030 e como elas fortalecerão os ODS nos territórios trabalhados. Chovendo molhado, mas a gente colocou, né? Eventuais dúvidas com relação ao edital podem ser enviadas ao e-mail que está escrito aqui, que é por onde elas vão ser respondidas. E só esse item do 12, que é o que a gente está realizando agora, essa sessão online, sobre o projeto para a gente tentar tirar essas dúvidas. Como é que vai ser a seleção das propostas? Elas vão ser analisadas por um comitê de seleção, que vai ter representantes das 3 organizações do projeto junto à União Europeia e também representantes do GT Agenda 2030. Quem faz parte do comitê de seleção, essas organizações, a GES, DDH e Campanha, não podem mandar propostas. E também não pode cônjuges e parentes até terceiro grau de quem tiver no comitê. Então, tem lá o meu pai querendo mandar uma proposta, ele não tem nada a ver com a minha organização, ele não é da GES, não sei o que lá, mas não pode, porque ele é meu parente até terceiro grau, tá? Então, é para a gente garantir mesmo a lisura e garantir que não haja conflito de interesses nem na apresentação de propostas, assim como na avaliação. Quais são os critérios e Juliana, quais não? Juliana, enquanto eu faço a pergunta, tome mais água, que sua voz está começando a falhar e nós precisamos nos cuidar. Obrigada pelo cuidado. Então, a pergunta é a seguinte: quando você diz que não pode passar de 50% o valor aplicado com recursos humanos, você está falando com pagamento de pessoas, ou você está falando, por exemplo, alimentação para os jovens que forem participar, transporte dos jovens que forem participar, isso está contando no gasto com recurso humano, ou o que você está chamando de recurso humano é só o pagamento para pessoas? Recursos humanos é pessoal. Se Tá, você paga lanche, agradeço. almoço, é como despesa de alimentação. Se você paga o transporte para levar as pessoas para um determinado lugar, vai ser despesa de transporte, é outra natureza. Agradeço. Pois não. Então, quais são os critérios e pesos? A gente tem 7 critérios, eles têm pesos diferenciados, tá? Então, alguma coisa tem mais peso que outra, digamos assim. Então, item primeiro, adequação da proposta aos objetivos do edital. A gente já tem os objetivos do edital lá em cima, eu já falei várias vezes, que é o fortalecimento dos ODS nos municípios. Então, esse é um dos critérios principais, ele tem peso 4. A coerência da proposta e o orçamento proposto, ele tem um peso 3. Então, muita atenção na hora de pensar esse orçamento, que você pode respeitar o limite de 50%, mas as outras despesas, por exemplo, elas serem meio descabidas, uma despesa de alimentação altíssima, que você sobra mesmo, que fica, não tá, ou então, assim, são valores que eles não estão muito junto com a realidade, que seja possível perceber isso, sei lá, um lanche para jovens, fazer uma reunião com jovens e cada lanche é R$ 100. É um valor muito alto para um lanche. Então, a gente leva tudo isso na análise e vê se o orçamento foi gasto, está previsto de ser gasto, na verdade, da maneira mais coerente, inclusive com a proposta da atividade. Então, muita atenção a isso para a gente fazer o melhor com o que a gente tem, a gente poder otimizar, ter os melhores resultados. A criatividade e a inovação da proposta também são um critério, que tem peso 2. As propostas de ações de incidência e advocacy, ou seja, a gente tem um componente de mobilizar as pessoas, fazer propositura, incidência política, ele também é um fator importante, ele tem um peso 4. Se você consegue articular para esse projeto com outras redes, com outras organizações da sociedade civil, com fóruns, ou seja, não sei só a sua. Isso também é um critério de avaliação e tem um peso 2. A expectativa de público-alvo alcançado, contemplado pelo projeto, também é analisada. Então, eu vou fazer um projeto que vai trabalhar só 5 pessoas.
e tem um outro projeto que vai alcançar 100 pessoas. Se forem o mesmo tipo de ação, um projeto tem uma vantagem em relação à outra, a não ser que no projeto você justifique porque eu vou trabalhar só com essas 5. O que é que elas têm de tão crucial, que elas vão ser tão importantes que a gente vai conseguir e ela vai ter um resultado. Então, não é necessariamente ter um número maior por ser só maior, mas a gente vê a qualidade dessa expectativa pelo projeto, tá? E, por fim, o diálogo entre as atividades propostas e recomendações do relatório Luz 2024, que é editado pelo GT Agenda 2030, que ele dá um panorama da Agenda 2030 no Brasil inteiro e tem recomendações, por isso que a gente fala de recomendações, ao final de cada um dos objetivos, de o que é prioritário para o Brasil, para que seja implementado para a Agenda 2030 ela avançar no país. Então, você vai pensar suas atividades, olhar para o relatório Luz e vai dizer: eu estou fazendo essa atividade porque, com base no relatório Luz, na recomendação número 3 do ODS 5, que dizia isso é uma maneira de eu fortalecer para essa recomendação sair do papel. Tá? Então, leiam o relatório Luz, pensem de acordo com o que vocês estão querendo fazer e vejam se tem alguma recomendação que esteja aplicada para vocês indicarem como é que a sua proposta está tentando fazer com que essas recomendações do relatório Luz saiam do projeto. Eu estou vendo que tem uma dúvida aqui no chat, eu consegui abrir. Dúvida: a organização coletiva que integra uma rede que participa do projeto do GT pode apresentar? Pode sim, digamos. Um exemplo que eu costumo dar, porque já aconteceu. Uma das integrantes do GT, não sei nem se é errado dizer assim, mas é porque é um exemplo que já aconteceu. É a RNP, uma Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS. Como é que funciona a RNP? Ela tem seus comitês, digamos assim, nos estados. E aí, cada comitê, ele tem diversas organizações, que são as organizações de HIV e AIDS daquele estado que fazem parte daquele comitê. Então, a RNP Pernambuco, por exemplo, que eu estou aqui, digamos que tem a organização X. E aí, como é que ela faz? Ela indica que ela é o coletivo, o coletivo Juliana, que é ligada à RNP, que é membro do GT Agenda 2030. Mas você vai ter que articular para que a RNP ela apresente a documentação e ela apresente o projeto, não é necessariamente você. Então, é possível? É possível. Agora, articule com a organização, a coordenação, no caso, dessa rede que está no GT, para que a apresentação seja feita por ela. Tá bem? Você precisa da documentação dela, e aí, nos documentos que você vai mandar, você vai comprovar que o seu coletivo integra aquela rede, aquela articulação que faz parte do GT. E você articula com ela, porque ela tem que lhe referendar. Porque não adianta só dizer, eu faço parte da rede Y, que faz parte do GT. Se essa rede não ratifica isso, não confirma, ela não manda a documentação, eu não tenho como comprovar que isso seja verdade. Então, você precisa articular com essa rede para que ela apresente e aí o projeto é executado por você. Consegui tirar a dúvida, José Alberto? Qualquer coisa, coloca aqui no chat e a gente vai tocando. Então, voltando, né? Li os critérios e o peso. Serão consideradas habilitadas as propostas que sejam coerentes com os objetivos desse edital e alcançarem as maiores pontuações. Então, a gente tem esses critérios, o comitê vai atribuir notas baseadas nesses critérios, quem tiver a maior nota, leva. É simples. Como é que vai ser essa nota? Ela vai ser a média simples das médias ponderadas, olha o Enem, das médias ponderadas dadas pelo comitê. Por que a média ponderada? Porque, como eu falei, cada item tem um peso. E aí a gente vai fazer a média ponderada desses pesos e chega numa nota final. E aí a nota final é que vai definir quais são as melhores colocadas. As melhores colocadas serão as aprovadas. Se tiver empate, vai dar prioridade à proposta por uma organização, das que são das propostas que venham de organizações do GT, certamente. Então, a gente vai olhar, são duas propostas dentro do GT tiveram a mesma nota. Primeira coisa, vamos tentar, a beneficiada vai ser uma que já não tinha sido financiada em outro edital, para a gente dar oportunidade a mais organizações de receber o financiamento. Nenhuma das duas recebeu financiamento antes, ou seja, persistiu o empate. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver as notas atribuídas
há alguns critérios. Primeiro critério, a gente vai tentar desempatar pelo critério um, que é a adequação aos objetivos do edital. Manteve o empate. Qual é o outro critério? O 4, das propostas de incidência política e advocacy. Outro critério, o 2, aí eu espero que acabe, né? Que é a coerência da proposta apresentada com o orçamento proposto. Sucessivamente, então, a gente vai para o 1, para o 4, para o 2, até a gente ter esse desempate. Caso persista, que isso nunca aconteceu, isso já é o sexto edital, eu acho, o quinto edital, aí o comitê de seleção vai tomar sua decisão, né, de como fazer esse desempate, e muito provavelmente a gente olhando outros critérios de nota para ver se a gente consegue um desempate, tá? As propostas selecionadas vão ser anunciadas no site do GT Agenda 2030. Todo ano a gente tem pergunta, sai o resultado, onde é que está? Vão para o site do GT, GT Agenda 2030. E aí vai estar lá o resultado geral. Além de divulgar esse resultado, a Gesto, até o dia 4 de abril, vai mandar para cada organização vencedora o contrato de subvenção, que é o apoio, né? O contrato que a gente vai estabelecer para o projeto ser financiado. E aí ele é rápido, porque a assinatura é eletrônica, rápido, vocês já mandaram a documentação para a gente, é só literalmente assinar o contrato, que pode ser eletronicamente, até o dia 7 de abril, sob pena de desclassificação. Eu mando o contrato para vocês no dia 4. Até o final do dia 7, a gente não recebeu o contrato assinado, a gente está desclassificada a proposta, a gente vai chamar, dentro da fila das notas, né, a que seria, que estaria na boca para ser para substituí-la, tá? A gente, como gesto, se reserva o direito de solicitar ajustes às propostas antes da assinatura do contrato. Às vezes você classifica, por exemplo, na pergunta de análise, né? Tipo, alimentação é recursos humanos. Digamos que você colocou alimentação como recurso humano. Deu para entender que é alimentação, né? Mas você botou na categoria de recursos humanos. A gente vai pedir essas correções pontuais, essas adequações do projeto, para que ele esteja todo certinho antes da assinatura, né? Para a gente garantir que esteja tudo certinho. Então, são algumas solicitações que a gente vai poder fazer, e aí a gente pede que isso seja acatado. Se não for acatado, a gente não vai poder fazer o financiamento da proposta. Ela tem que estar toda regularizada, sem nenhum desses equívocos ou de alguma inadequação. Sobre o monitoramento dos projetos, o pessoal está bem pertinho do fim, é meio-dia, mas falta pouco. A execução dos projetos aprovados e o desenvolvimento das atividades previstas serão acompanhados ao longo de sua execução pela Gestos. E a gente, como Gestos, vai poder solicitar atualizações sobre o progresso quando necessário. Então, a gente pode, no nosso monitoramento, entrar em contato, sem ser na data da prestação de contas, para saber se está indo tudo bem. Por exemplo, no ano passado, a gente teve a tragédia que teve no Rio Grande do Sul das chuvas, e a gente tinha uma organização que era com base em Porto Alegre e fazer atuação no Rio Grande do Sul. Quando houve as chuvas, a gente entrou em contato para saber como é que estavam as pessoas, se elas estavam bem, se ia precisar ajustar, como é que estavam as pessoas que iam ser beneficiadas. Era algo que a gente precisava saber. A gente teve esse cuidado de verificar como é que estava e foi de ver se estava sendo possível fazer as atividades. Então, a gente vai entrar em contato quando a gente achar que é adequado. Né? Não é que a gente vai ficar toda hora ligando, mas a gente pode, a gente tem esse direito, a gente se reserva esse direito de solicitar atualizações. Não vai ser nada complexo, mas é mais para checar andamento. É para ajudar, não é para ficar em cima, né? É para ajudar e a gente ter a certeza que tudo está correndo bem. Da mesma maneira, se precisarem de alguma ajuda, podem buscar gestos também, alguma dúvida, alguma dificuldade sobre isso. Com relação aos relatórios, a parte formal, vão ser dois relatórios narrativos. Um parcial narrativo, ou seja, sobre as atividades, não é o financeiro, é um narrativo que você fez. Um parcial que vai ser entregue até o dia 30 de junho, com as atividades entre 4 de abril e 15 de junho. Então, vocês vão ter 15 dias para dizer como é que começaram as atividades, como é que elas estão tão desenvolvidas, e um relatório narrativo final, que aí vai ser sobre tudo, do início ao fim. Não é de 15 de junho em diante, é do início ao fim, de 10 de abril até. Aí está 4, né? Vou corrigir esse. Aqui é 10. De 10 de abril a 15 de junho. Desculpe, pessoal. Vai ser do início, de 10 de abril a 10 de outubro, o relatório final. Então, você pega o parcial e complementa, né? Com essa visão do todo. E esse relatório, como eu tinha dito antes, tem que ser até o dia 20 de outubro, como está lá em cima.
e, a despeito dos relatórios, deverão ser reportados prontamente a gestos, em qualquer momento, eventuais obstáculos significativos que se apresentem à execução do projeto. Você tinha um cenário e ele mudou, como eu dei o exemplo das chuvas no Rio Grande do Sul. Então, não precisava que eu tivesse que ir atrás do projeto para perguntar. Esse é um exemplo. O pessoal veio falar com a gente, tá? Mas a gente perguntou também, ficou checando. Mas surgiu algum fato que é grave, é uma coisa significativa que pode atrapalhar a execução do projeto, vocês têm a obrigação, pelo amor de Ganesha, de entrar em contato com a gente para a gente prevenir. Olha, eu estou sabendo que aconteceu isso, isso e isso, a gente está preocupado, porque isso pode impactar o projeto. Vocês falam com a gente para a gente tentar encontrar em conjunto uma solução, ou já vem com uma proposta. Ó, aconteceu isso, não vai ser possível executar do jeito que a gente estava pensando. É uma certeza, e a gente, com base nisso, a gente está encaminhando essa proposta aqui para a gente dialogar e ver se a gente pode seguir dessa maneira para garantir o melhor resultado. Pronto. Façam sempre isso, é o mais importante. É um recurso que é um financiamento que vem, ele tem uma destinação que é para o bem público, digamos assim, e a gente tem uma obrigação, como organizações da sociedade civil, pessoas interessadas no progresso da sociedade, da gente fazer o melhor com os recursos que a gente tem. Então, é importante sempre isso. Então, só repetindo, prestação de contas, relatório narrativo financeiro final da prestação de contas, toda a execução do projeto até o dia 20. Esses relatórios, tanto narrativo quanto financeiro, a gente vai mandar um modelinho para as pessoas, assim que ele for começar a ser executado, para ser seguido na hora de apresentar o relatório. Então, vai ser no modelo que a Gestos vai indicar. Como eu falei antes, lá em cima, sobre a visibilidade, então, todos os materiais informativos relacionados ao projeto, assim como o uso de logomarcas, eles precisam ser autorizados previamente pelas gestos, para a gente garantir que a aplicação da marca esteja correta ou que os materiais informativos estejam precisos, né? E eles devem garantir a visibilidade tanto do GT quanto da União Europeia, que é a fonte dos recursos do edital, é uma regra da União Europeia, salvo se, excepcionalmente, isso for dispensado por escrito pelas gestos. Pode haver situações, a gente está mais fora desse período, mas já houve um período de repressão, digamos, à sociedade civil, em que, em alguns momentos, a União Europeia desejava que não tivesse a marca dela, né? Ou que não cabia isso, ou que seria prejudicial ou para a União Europeia ou para a organização mencionar esse financiamento. E aí isso vai ser discutido, vai ser apresentado aqui para a gente fala com a União Europeia, ela confirma que não é para colocar o logo e a gente diz isso por escrito. Sem essa dispensa por escrito, a União Europeia pode considerar que não se aplica a despesa e pode pedir a devolução dos recursos. Então, muita atenção a isso. Como é que você vai saber como aplica essa marca? É no item 10.4, né? Vão ser respeitados os objetivos e prioridades e garantir a visibilidade, seguindo o Manual da Comunicação e Visibilidade das Ações da União Europeia, que está nesse item e está em português. Então, é só ler como é que se usa a marca da União Europeia, as regrinhas para seguir, e vai ser tranquilo, gente. É feito a gente estar aqui, ó, coloca a marquinha em tudo, menciona, né? As atividades do projeto tal, financiado através de recursos da União Europeia, bota a marca, tá tranquilo, não é nada de outro mundo, mas tem que ter. E, por fim, as disposições gerais. A participação no processo de seleção implica, né, a responsabilização de organizações proponentes pela veracidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. Então, você é responsável pelo que você está alegando os documentos que você trouxe. Tem que ser verdadeiros. Assim como a aceitação e cumprimento de todos os termos, cláusulas e condições do edital. Então, se você está participando, é que você está concordando com o edital e tudo que você está afirmando é verdade, é legítimo. Em qualquer tempo, esse edital pode ser revogado, anulado ou até retificado no todo ou em parte, seja por parte das gestos, seja por um interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza. Surgiu uma força maior, a União Europeia desistiu da realização do edital por algum motivo muito grave, muito relevante, e a gente não vai poder fazer mais, cancela o seu edital. Você não pode processar a gente porque a gente cancelou o edital, né? Porque foi necessário que isso acontecesse. Casos omissos, uma situação não prevista no edital, serão analisados e resolvidos pelas gestos e, se pertinente, vai ser feito em conjunto com o comitê de seleção de propostas, porque há coisas que não é sobre o projeto em si,
Pode ser alguma questão, o edital saiu do ar por algum motivo. Aí a gestos, que é uma questão administrativa. Se for alguma relação às propostas, a gente, se for pertinente, a gente chama o comitê para discutir. Item 11.4, o foro elegido para dirimir qualquer questão judicialmente é o foro da cidade do Recife, que é onde a Gesta está localizada, e a gente se resguardou esse direito de estabelecer, então, esse foro. O cronograma resumido está aqui de todas as datas que a gente falou ao longo aqui dessa sessão, do recebimento das propostas, já iniciou com a publicação do edital e vai até o dia 14 de março. O processo de seleção é a semana subsequente, 17 a 21. No dia 25, a gente publica o resultado no site do GT. Até o dia 4. Pode vir antes? Pode. A gente vai, à medida que vai ficando pronto, a gente vai mandando para ser o mais rápido possível. Até o dia 4 de abril, as propostas aprovadas, selecionadas, vão receber os contratos para assinatura. É rápido para assinar, vai ser um documento de Word, você bota a sua assinatura, pode ser aquela GovBR, é ótima. E até o dia 7 a gente recebe de volta esses contratos assinados. Recebeu de volta o contrato assinado, os envios de recursos vão ser feitos, né? Até o dia 9 e aí no dia 10 começa a execução regular por 6 meses do projeto, até o dia 10 de outubro. O relatório narrativo parcial no dia 30 de junho e o narrativo financeiro final no dia 20 de outubro. E é isso. Tem alguma dúvida, pessoal? Silêncio. Juliana, Vamos lá. boa tarde já. É Mas Betinho. oi, Betinho, ótimo. Deixa eu só Tu- dizer, quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha aqui para a gente saber e a gente vai seguindo. Podemos começar com você, Betinho. Tá, eu sou do Comitê Pernambucano, né, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é uma rede, né? E aí a Sim. minha dúvida foi aquela do coletivo, da organização, mas também pode-se haver integração, tipo assim, dos territórios, mas uma única proposta? É possível se o seu comitê local, se sua organização tiver pertinência para aqueles territórios, certo? Digamos, Tá, você tem ok. uma instituição que ela atua na região metropolitana do Recife. Aí você manda uma proposta sua que seja para atuar no Recife e atuar em Porto Alegre. Mas você tem um comitê que é daqui, do Recife. Não faz muito sentido, né? Teria que ter uma congruência. Ou então dizer, a campanha nacional pela educação está apresentando a proposta através dos nossos comitês locais do Recife e de Porto Alegre. E aí vai executar. Aí pode ser. Então, é como você vai apresentar a proposta e, claro, que seu coletivo tem que ter essa representação nesses territórios. Digamos que é um coletivo que tem atuação na Bahia. E aí ele decide fazer uma atuação no Pará. Ele não tem nenhum correspondente no Pará dele. É só porque achou que seria interessante trabalhar com a população indígena do Pará, mas não tem nenhum. Então, é um projeto que ele tem falhas graves, né? Não tem uma vinculação com o território. Tranquilo, obrigado. Nada. Pois não, Márcio? Bom dia, gente. Muito grato, Juliana, pela generosidade, todo o cuidado e a forma de apresentação tão cuidadosa, viu? É, Desculpe, eu não cheguei, eu acho que eu vou fazer uma pergunta de quem chegou atrasado, sabe? Já pedindo desculpa por fazer essa pergunta que você deve ter dito. A nossa entidade é porque uma condição de participação no edital é ser membro do GTSC, né, a 2030, né, que é a Agenda 2030. A nossa entidade, que é a Associação Grãos de Luz e Griot, e a Escola de Formação da Pedagogia Griot, eu sou faço parte do membro da coordenação. A gente é da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, né? A gente, como entidade, a gente pode ser proponente? Como é esse critério exatamente em termos dessa exigência de ser membro ser membro GT. do GTSC? Você teria que apresentar a mesma coisa que eu disse para o Betinho. Você teria que apresentar como campanha nacional de direito à educação via a sua organização. Agora, eu lembro que cada membro, no caso que a gente está falando do GT, só pode apresentar uma proposta. Então, vai ter que ser decidido pela campanha, né? Vai ter que ter uma conversa de ver qual projeto seria aprovado.
seria apresentado. A então, é um projeto pela Um campanha ou pelo comitê pela regional? campanha, porque o comitê não é Ah, quem integra o GT, quem integra o GT é a campanha. entendi. Então, para a gente apresentar uma proposta, a gente tem que alinhar, no caso, com a campanha. A campanha. Tá. Tá bem. Muito Porque obrigado. é a campanha nacional que ela está com o GT, né? A gente não tem regionais, estaduais, não tem comitês, é o nacional. Então, é ela que vai apresentar. E aí tem que ter um diálogo interno. E aí, como falou Betinho, pode haver um diálogo para que seja a campanha e que se monte um projeto em que seja pertinente ter duas ações territoriais. Aí vocês têm que conversar para que seja bem amarrado e que não seja um Frankenstein, né? Um pensou, o outro colou os e mandou. Aí não pode, né? Então, mas vocês podem É. dialogar para tentar compor um projeto, tá bem? Porque principalmente porque a campanha ela tem uma abrangência nacional, né? Então, É, para. é. Então, tá ok. Porque ele é pensado, esse projeto especificamente, esse edital, ele foi pensado para as organizações do próprio GT, porque ele tem um dos objetivos é o fortalecimento do próprio grupo de trabalho, que o GT é o grupo de trabalho, né? Então, o fortalecimento do GT, e o GT, ele está compondo um plano de incidência municipal. Então, uma maneira de garantir que a gente possa planejar e possa executar ações. Daí essa restrição. O projeto é todo amarradinho da União Europeia, mas ele pode ser feito a partir dessas. Agora, vocês têm que conversar com a campanha em termos nacionais, porque ela só vai poder apresentar um projeto. Vocês podem compor internamente. Tá bem, Márcio? E analise? Está tendo obra aqui no vizinho de cima, e aí eu fecho o microfone, na hora que eu vou abrir, eu fico procurando cadê ele. Se começar a britadeira, eu desligo aqui. Então, é o seguinte, eu pedi e agradeço a Juliana César, ela mandou ali, foi você mesmo, mandou ali para mim o acesso ao edital. Se vocês clicarem, vocês vão ver que esse é um edital específico para jovens. Somente jovens podem fazer esse curso, Sim. É um tá? curso de juventude. Tá. E ele necessariamente é para jovem. Eu estou aqui fazendo a inscrição, tentando ver como é que funciona. Você não passa adiante se você não requerer bolsa. Aí temos aqui a Ana de DH, porque aí realmente eu não sei como é o processo de inscrição. Ana, você poderia falar um pouquinho sobre o curso e esse processo de inscrição? Alguém mais tem alguma dúvida? Fora analise ainda, enquanto a Ana vem para falar do edital, que Juliana, agora. Tranquilo. eu vou pedir licença para sair. Desculpa de sair no momento, porque eu me organizei até meio-dia e aí eu estava ansioso para fazer essa pergunta, mas eu preciso me retirar. Muito grato pela disponibilidade, tá bom? Obrigada, querida. A gente está perto de encerrar. É, é, é isso, Ingrid. Lá, se você não for jovem, você não pode fazer aquela inscrição. Exatamente, E, é um edital específico para ou organizações que são do GT Agenda 2030 ou pessoas jovens que tenham feito esse curso que a gente mencionou do IDDH. Então, ou uma situação ou outra. É um edital que ele não é amplo. A gente já fez editais para qualquer organização da sociedade civil, mas esse ele é realmente mais restrito. sim, ok. Sobre o curso, posso falar rapidinho sobre o processo de inscrição? Por favor. Ok. Ele é um curso, uma versão reduzida, né? Então ele é completamente online, assíncrono que vocês podem realizar no próprio tempo de vocês. E ele é destinado especificamente para jovens de 18 a 29 anos, principalmente voltados para membros de organizações da sociedade civil. Então, basicamente, esses são os principais pontos para estar se inscrevendo no curso. Eu vou colocar o link aqui de novo, com as informações gerais de como que funciona, a carga horária. Ele demanda 10 horas de dedicação, então ele é mais curtinho justamente para estar sendo mais viável, de mais fácil acesso para as pessoas. E para fazer a inscrição, é só preencher um formulário
parecido com esse que vocês preenchem no próprio edital. E a partir disso, a gente vai estar recebendo, né, a solicitação de inscrição. E em até 7 dias úteis, a gente vai retornar para vocês, ou com acesso ao curso, ou informando perguntando alguma coisa, em que contexto que foi recebida a inscrição da pessoa. Só é importante que seja uma pessoa entre 18 e 29 anos, principalmente. Ana, Oi. é, eu fiz a pergunta por causa da questão da bolsa. Esse acesso que você colocou aqui, que é o que a Juliana tinha colocado também, ele vai chegar lá no pedido de bolsa. E se a pessoa não quiser bolsa? É que essa bolsa, ela se refere especificamente ao valor da inscrição do curso, por exemplo. Ele não está disponível nesse momento para venda. Então, a única forma de conseguir acesso a ele seria através Com a bolsa. dessa bolsa, isso, que cobre o Aham. valor da inscrição, mas ela não demanda algo a mais da pessoa ou do IDDH. E você Entende? Tá. E recebe. aí também a pessoa não tem como pagar o curso. Tem que E pedir a bolsa. nesse momento ele não está disponível para venda. Seria só Entendi, através desse processo de seleção de pessoas inscritas. entendi. Agradeço. Imagina. Pronto, pessoal, eu acho que cobrimos todo o edital. Ele realmente ele é restrito, isso aí eu não vou dar ilusão nenhuma. Ele é para pessoas jovens, de preferência ligadas a coletivos, que aí dá uma fortalecida na atuação, né? Quanto mais pessoas, o coletivo é melhor que o individual em muitas situações sociais, e para as organizações que integram o GT. A gente espera que vocês se interessem, possam participar, transmitam para pessoas jovens fazer esse curso, que esse curso em si é bem interessante, e dá tempo de fazer o curso e concorrer ao edital. Então, vamos lá fazer. Isso é um chau, Analisa, porque eu sou péssima com os negocinhos, mas se for um chau, estou me Não despedindo. aplausos. Ah, tá, pronto. Eu sempre me confundo com essas mãozinhas. Agradeço a participação de vocês e o interesse, e estamos aqui à disposição. Espero que venham bons projetos, que a gente possa promover a Agenda 2030 nesse país através da ação nos territórios. Muito obrigada e tchau, tchau. Aguardamos suas propostas.